boa noite a todos. Hoje a gente, como de praxe, a gente atrasa um pouquinho para quem está chegando, poder conectar. Vamos discutir hoje sobre síndromes aórticas agudas. Já tô mudando o tema para colocar o Wilson em maus lençóis, sobre as dissecções de aorta. Acho que o tema é super importante, porque as apresentações clínicas no pronto-socorro muitas vezes enganam a gente. Então, o colega que está no pronto-socorro pode passar por dificuldades e não diagnosticar uma dissecção de aorta. É, Quase 40% dos casos de dissecção aórtica nos Estados Unidos são diagnosticados erroneamente no pronto-socorro, 37%. Esses pacientes chegam com dor torácica e alteração eletrocardiográfica. Eles realmente infartam, então, enzimas positivas, e a gente esquece de ver a aorta, e a gente só diagnostica esse paciente com um nível alto de suspeição clínica. Hoje o doutor Wilson vai esclarecer esses pontos para a gente, e mais tarde a gente já tem muita gente para contribuir com essa discussão, e acho que a gente pode começar. Doutor Wilson dispensa apresentações, a gente todo mundo conhece, grande amigo, cardiologista e chefe do nosso centro de estudos, fazendo um trabalho importante aí para a atualização médica da cooperativa. Doutor Wilson, com a palavra. Sofro de burro, né? Esqueci de abrir o microfone. Vamos lá, prazer, galera, estar aqui com vocês mais uma vez, né? Obrigado, Lisandro, pela apresentação, pelas palavras carinhosas. É realmente um tema de importância central, né? Porque vai estar dentro do diagnóstico diferencial de talvez ser o que seja uma das principais preocupações de quem dá plantão em pronto-socorro, que é a dor torácica. E tem um tratamento antagônico a algumas outras patologias que levam à dor torácica, então, às vezes, é desafiador, né? Eu vou tomar a liberdade, tá? De antes de começar a aula, fazer uma pequena prestação de contas para vocês e mostrar o trabalho que foi feito do Centro de Estudos no ano passado, né? Bem rapidamente, não vou me estender muito. O negócio deu uma travada aqui, só um minuto. Perfeito. Vocês estão vendo a tela? Sim, doutor. Sim, só uma bola parada. Deu uma travada aqui, não sei por que motivo. Espera aí que agora eu tirei tudo. Ok. Então, vamos lá. Então, a prestação de contas aí do ano passado, 2023, eu estou aqui no cargo atualmente como coordenador, estou coordenador, né? Tenho o apoio, que é fenomenal, da Alessandra Vinco e do Lucas Viana, que é o enfermeiro que está a Alessandra dispensa apresentações da Casa do Cooperado e o Lucas é do Recursos Humanos lá no hospital, né? A gente está dentro do guarda-chuva da vice-presidência, sob comando do Dr. Bruno Beber, né? Eu queria mostrar para vocês que a gente teve 36 reuniões ano passado, né? O que foi um aumento de 20% em relação a 2022. Então, a gente conseguiu ter mais encontros a despeito de alguns conflitos de agenda e algumas definições da Direx da gente não fazer na mesma semana ações que incluam centro de estudos e outras ações online da Unimed. Então, ainda assim, a gente conseguiu um número bastante interessante de reuniões e progressivamente maior, né? Nosso público também ele foi crescente, né? A gente teve... Deixa eu só tentar tirar um troço que está na minha frente. Isso, achei aqui, perdão. Um público crescente, né? A gente com um público atual, total de 2.145 pessoas, sendo que 1.642 cooperados, né? Mostrando aí que a gente cresceu, mas cresceu com a presença dos nossos cooperados. Quando a gente separa aí ao longo dos anos, a gente tem essa estrutura aí, mostrando como que a gente veio com progressão do nosso público, né? A média de público por reunião de quase 60 pessoas,
com 77% de cooperados nas aulas, né? E a média mensal de público de 195 participantes, né? Aqui eu queria parabenizar, né? Esses são os nossos 5 primeiros colocados no ranking de participações. O primeiro, meio que todo mundo já sabia, né? Bira Boy, nosso concurso nesse quesito, participou de 33 das 36 reuniões, seguidos pelo João Batista, o Luciano Valadão, Rafael Campanha e o Anderson Valadão. Então, queria agradecer e parabenizar a todos, mas, sobretudo, esses colegas que estiveram presentes na grande maioria das aulas. Essas são algumas aulas que a gente não conseguiu fazer e que foram remarcadas ou serão realizadas posteriormente. Então, dentro da programação, tiveram essas falhas para ser corrigidas e a gente, ao longo desse ano, ao longo do ano passado, corrigiu algumas e, ao longo desse ano, a gente vai reposicionar essas aulas. Tá? Além das aulas de educação continuada, o Centro de Estudos também atuou com a construção de regras e quesitos para o trabalho do Centro de Estudos, como levantamento de necessidade de trabalho, né, que a gente fez com os coordenadores do hospital, os coordenadores dos recursos próprios, tentando definir quais eram os temas que eram de relevância para as suas equipes, e não que fosse uma coisa autodeterminada pela própria coordenação do Centro de Estudos. Então, a ideia é tentar trazer temas que sejam relevantes para vocês no dia a dia, né? A gente instituiu avaliação de performance nesses treinamentos para que a gente possa tentar entender o impacto que a gente está causando quando a gente está aqui dando aula, né? Ano passado foi um ano que dos nossos treinamentos presenciais, a grande parte do orçamento foi empenhado para pós-graduação de urgência e emergência pediátrica, que era um pleito já antigo da pediatria, que a gente conseguiu dar seguimento a essa demanda ano passado, uma pós que tem sido bastante elogiada pelo pessoal da pediatria, né? Conseguimos estabelecer parceria com o BCRI, que é um centro, um guarda-chuva de estudos científicos que está abaixo do guarda-chuva da Duke University, que é o maior centro de estudos do mundo, né? E o BCRI representa a Duke University aqui na América Latina, e a gente agora estreitou uma parceria com eles, e o primeiro fruto dessa parceria é a gente trazer um estudo multicêntrico internacional para o nosso hospital esse ano, que é o estudo PACES, né? Cujo Lisandro é o investigador principal, inclusive, tá? A gente fez uma proposta esse ano para o nosso escritório de projetos de criação do centro de pesquisa e estudos, com uma estruturação melhor para que a gente possa dar um impulso na pesquisa clínica dentro dos recursos próprios, né? Além disso, a gente apoia o RH e o Hospital Unimed nos treinamentos e nas certificações, como a ONA, perdão, e apoio nos simpósios, como o Gil falou, o simpósio Sul Capixaba de Cardiologia, o simpósio de Gastroenterologia, e ano passado a gente teve como uma das grandes conquistas nossas, que foi a instituição das sessões clínico-radiológicas com apoio do Dr. Paulo Afonso Nicole, que eu faço um agradecimento aqui especial a ele, e uma menção especial, que foi um parceiraço, uma doação incrível ao Centro de Estudos e a todos nós cooperados com o conhecimento que ele trouxe para todos nós, né? Esse ano, a gente tem algumas perspectivas, né? Que é estruturar o centro de pesquisas, é um dos nossos pontos centrais, né? Trazer a pesquisa clínica para o dia a dia da assistência da nossa cooperativa. Esse ano a gente vai ter o ACLS, o ATLS, o ALSO e o PAUS. O SAVA está sendo visto de fazer, que é um curso para os anestesistas, né? De suporte avançado de vida. Está orçado também curso de ultrassom para bloqueio anestésico, curso de leitura científica, que eu acho que vai ser bastante interessante, né? Curso de comunicação não violenta, curso de arte da apresentação, para a gente aprender a fazer apresentações melhores, né? E integrar também as ações do RH e do HU junto com o nosso centro de estudos, para que a gente consiga trabalhar em uníssono. E muito obrigado, na verdade era isso que eu queria passar para vocês, dar um retorno do que a gente vem trabalhando e o que a gente vem tentando proporcionar de educação continuada, de ensino e de pesquisa dentro da nossa cooperativa, tá? O Centro de Estudos é de todos, eu estou absolutamente aberto para qualquer esclarecimento em qualquer uma dessas questões que foram apresentadas, qualquer sugestão é extremamente bem-vinda. A ideia, como eu falei lá no início, eu estou coordenador, mas o Centro de Estudos é de vocês,
E a ideia é que a gente construa esse espaço aqui em muitas mãos. A partir do momento em que vocês sentem o pertencimento de vocês dentro do centro de estudos, ele vai ser um centro de estudos com a cara maior do cooperado, com a cara maior da Unimed Sul Capixaba, e vai prestar um serviço que seja absolutamente mais relevante, tá? Então, sem mais delongas, vamos à aula de hoje, tá? A gente vai falar de síndromes aórticas agudas, né? Uma das coisas que deixam todo socorrista, todo intensivista de cabelo em pé, né? É uma das causas de dor torácica, e dor torácica a gente sabe que enseja grandes diagnósticos que são ameaçadores de vida, e dentre eles a gente tem as síndromes aórticas agudas, né? Vai ser uma aula bem rápida, bem dinâmica, com alguns pontos centrais a ser discutidos. Tem uma parte mais nebulosa no final, que eu vou pedir ajuda ao Lisandro, que é quando a gente falar um pouquinho de correções cirúrgicas, tá? Mas não é o foco principal, é mais para mostrar para vocês o que pode ser feito do ponto de vista cirúrgico na hora da correção dos variados tipos de síndromes aórticas agudas. E a primeira mensagem que eu começo antes de mostrar os slides é essa: as síndromes aórticas agudas são um balaio de diagnósticos e não um diagnóstico só. As apresentações, elas podem ser diferentes, como a gente vai ver, né? Para a gente começar a falar, a gente tem que entender que a aorta, ela não é um vaso, a aorta é um órgão. E a gente precisa sempre pensar a aorta na sua totalidade. Não existe patologia que seja isolada de um segmento da aorta. A doença é sempre aórtica. Então, primeira dica importante que a gente ainda vê volta e meia acontecer esse equívoco é que sempre que eu for suspeitar de uma síndrome aórtica aguda ou de uma doença de aorta, eu preciso estudá-la na sua totalidade e não segmentar e ver um segmento só, porque você pode estar perdendo diagnósticos, né? E de segmento, o que eu estou falando? A gente tem algumas topografias das quais elas são clássicas para a gente saber e até entender quais são os tratamentos na aorta. A gente tem a raiz da aorta. Vocês veem o meu cursor? Tá vendo Sim. o cursor agora? A raiz da aorta, né? A junção sinotubular demarca quando acaba a raiz da aorta, e a gente vai ter a aorta ascendente, nosso arco aórtico, a aorta descendente. Aí que agora. Então, raiz da aorta, aorta ascendente, arco aórtico e aorta torácica descendente. Quando a gente faz a transição para o abdômen, né, na aorta abdominal, a gente vai ter a saída de grandes troncos vasculares que são importantes aí para os órgãos viscerais, né, para a circulação esplâncnica, né? Então, as mesentéricas, as artérias renais, né, e o tronco celíaco. Finalizando, a gente vai ter a divisão da nossa aorta nas artérias ilíacas, que vão adentrar a pelve para poder se dividir na raiz da nossa coxa, levando a vascularização para os nossos membros inferiores, né? Como eu falei, a aorta é um vaso complexo, é um órgão que tem uma composição histológica, onde a gente vê três grandes camadas, né? A íntima, né? Que é uma camada das células endoteliais, junto com um tecido conectivo, uma matriz de tecido conjuntivo, né? Logo abaixo, a gente vai ter a camada média, uma camada extremamente importante, onde a degeneração dessa camada é que normalmente vai levar às doenças aórticas, né? A gente vai ter como componente dela as células musculares lisas, fibras elásticas, proteínas colágenas, polissacarídeos, né? É uma camada bastante complexa que a gente tem dentro que compondo a nossa aorta. E a camada mais externa é a adventícia, que vai ter basicamente tecido conjuntivo, junto com fibroblastos, e é onde a gente vai ter os famosos vasa vasorum e os nervo nervorum, que são os nervos e vasos que vão suprir essa parede aórtica, e os vasa vasorum, inclusive, estar envolvido na ocorrência da gênese de algumas síndromes aórticas agudas. Essa aorta também pode ser dividida de outra forma, né, com o que a gente chama dos segmentos anatômicos, né, das landing zones, que são as zonas de ancoragem, né? Isso é bastante útil para quem trabalha com intervenção, principalmente intervenção percutânea, mas não é foco da nossa aula, eu não vou ficar perdendo tempo com isso, né? Habitualmente, a gente chama de aneurisma
o vaso que tem um aumento de 1,5 vezes do seu diâmetro normal esperado, né? Isso é a definição mais usual que a gente vê de aneurisma quando a gente fala de todos os vasos do corpo. Contudo, para a aorta isso não é adequado. Por que não é adequado? Porque se eu estou falando de aneurisma, eu estou falando de uma patologia, de alguma coisa que pode levar a uma complicação e que possivelmente necessita de tratamento, né? Se eu for fazer isso, eu vou pensar em dilatações e aneurismas muito maiores para que isso para a aorta, para que a gente tivesse um grau de preocupação. Mas, na realidade, como a gente vê aqui nesse banco de dados, basta um aumento maior do que 4 centímetros, que não fecharia critério para aneurisma, para poder aumentar em 89 vezes o risco de dissecção, quando a gente está entre 4 e 4,4 centímetros, né? Quando a gente ultrapassa a barreira dos 4,5 centímetros, o que ainda não é chamado de aneurisma, né? A gente já tem um risco de 6.000 vezes maior de complicações dessa horta. Então, passando de 4, esse paciente é um paciente que precisa ter um olhar mais cuidadoso e em algumas patologias, quando a gente está falando de aneurisma de aorta, que não é o nosso foco aqui, diâmetros já acima de 4, 4,5 vão ter indicação de intervenção e não aquele clássico 5,5 que a gente estuda lá para as provas de residência e fica carimbado, gravado no cérebro da gente, né? Então, entender que uma horta a partir de 4 centímetros é algo que a gente precisa ter uma atenção especial, porque pode representar um aumento de risco muito grande, né? A gente vê aqui o risco relativo de dissecção especificamente, e a gente vê que quando a gente passa de 4, a curva explode, e quando chega a 4,5, você vai ter mais de 6.000 vezes o risco que você teria de dissecção. Então, é importante que a gente tenha a noção disso e olhe com bastante carinho lá quando a gente vê um ecocardiograma, quando a gente vê uma tomografia, quando a gente vê as modalidades de imagem que a gente pede para poder perscrutar a aorta, né? A gente vai ter alguns padrões de dissecção, né? O mais comum quando a gente chama de dissecção de aorta é isso que a gente está vendo na tela. Você vai ter uma lesão na íntima, que a gente chama de flap, né? Essa ruptura na íntima vai fazer com que a gente consiga ter sangue entrando entre as camadas da aorta, né? Entre a íntima e a adventícia, aqui na média, e você vai formando um hematoma na aorta, né? Quando você faz lá a sua tomografia de aorta, é justamente essa imagem daqui de baixo que a gente vê. Duas luzes, uma luz verdadeira e uma luz falsa, né? Onde a gente vê contraste e vê menos contraste aqui na outra, né? Que é a luz que está comprimindo a luz verdadeira, né? Esse hematoma, ele é progressivo. A cada batimento do coração, eu estou bombeando para dentro dessa camada da aorta, desse hematoma, mais sangue, e isso vai se estendendo ao ponto que, como eu tenho só uma camada aqui para poder tentar conter esse hematoma, aumenta o meu risco de ruptura desse hematoma formado, né? A gente classifica a dissecção aórtica de acordo com a sua temporalidade, né? Então, uma dissecção aórtica que é vista nas primeiras 24 horas é uma dissecção hiperaguda, tá? Entre 1 e 14 dias, a gente ainda considera uma dissecção aórtica aguda. Após os 15 dias, até 3 meses, é uma dissecção subaguda, e a partir dos 3 meses, a gente considera uma dissecção crônica, tá? Isso é importante porque nem sempre essas dissecções vão chegar nos centros de aorta ou nos centros capazes de trabalhar os procedimentos curativos de aorta dentro dessas primeiras 24 horas. E elas ainda assim são síndromes aórticas agudas e grande parte delas vão ter indicação de um tratamento cirúrgico ali nesse primeiro momento, né? A dissecção aórtica, a gente tem entre 5 e 30 casos por milhão por ano, tá? Ela é bem mais comum em homens. A maioria vai acontecer entre a sexta e a oitava década da vida da gente, tá? E ela vai ser mais comum em algumas doenças do tecido conjuntivo, como Marfan, Loss-Dietz, Ehlers-Danlos, e também na válvula aórtica bicúspide, tá? Que vai ter um índice maior, tanto de dilatação quanto de dissecção dessa aorta. Esse slide é clássico, né? Aquela classificação antiga de DeBakey, que a gente não usa praticamente mais, né? Tipo 1, tipo 2A, tipo 2B, tipo, enfim.
E a gente usa basicamente hoje a classificação de Stanford, que é a classificação mais simples e que mais elucidativa para poder trazer para a gente qual é o tratamento, né, e a abordagem que a gente vai ter dessa doença da aorta, né? Quando a gente fala de Stanford A, é qualquer dissecção que inclua a aorta ascendente, né? Aquela que vai pegar a aorta ascendente tanto isoladamente quanto em conjunto com outros segmentos da aorta, né? Com a aorta descendente, torácica descendente, abdominal e tal. E a Stanford B é quando eu tenho qualquer apresentação sem a inclusão da aorta ascendente. Existe uma nova classificação, que eu não acho que vale a pena a gente entrar aqui, porque é jamais do especialista, que é aquela não A, não B, quando a gente pega lá o arco, mas acho que isso é um pouco demais para a gente aqui, tá? A dissecção Stanford A, que é aquela que inclui a aorta ascendente, essa é a mais grave de todas, né? Ela é altamente letal, a maioria dos pacientes vão morrer na sua apresentação. E dos pacientes que chegam ao hospital, a mortalidade aumenta de 1 a 2% por hora do início dos sintomas. Então, daí a importância da gente ter um pronto diagnóstico para que a gente possa levar esse paciente para o tratamento definitivo dele, que eu já adianto que na Stanford A vai ser cirúrgico na maioria das vezes, né? O quanto antes, para que a gente possa evitar que essa mortalidade seja tão ampla como a gente está vendo aí, né? Naturalmente, nos pacientes que desenvolvem complicações dessa dissecção, e quando eu estou falando de complicação, eu estou falando de tamponamento cardíaco, aquela que, na verdade, é uma ruptura dessa dissecção que foi contida pelo pericárdio, né? Que é o tamponamento cardíaco. Tendo ele choque cardiogênico ou não, isso já aumenta a mortalidade desse paciente. Isquemia miocárdica, quando eu tenho uma dissecção retrógrada, e aí eu pego e disseco o ósseo da coronária direita, habitualmente, né? E essa coronária direita passa a sair de uma falsa luz e tem uma má perfusão por conta disso, eu junto uma síndrome aórtica aguda com uma síndrome coronariana aguda. Isso, obviamente, aumenta muito o risco de óbito desse meu paciente. Dissecção que se estende para os vasos da base, causando acidente vascular cerebral, aumenta absurdamente nossa mortalidade. O prognóstico é muito pior desses pacientes, né? Tanto de mortalidade quanto de morbidade, ou a síndrome de má perfusão de outros órgãos, né? Como os órgãos abdominais, como membros inferiores, todas essas complicações ensejam um risco muito maior do que quando eu tenho uma dissecção que não apresenta esse tipo de curso, né? Travou aqui. A Stanford B, ou seja, aquela que poupa a horta ascendente, né? Ela tem uma mortalidade menor, então a mortalidade em 30 dias é de 10% nas dissecções tipo B não complicadas, mas quando eu tenho uma dissecção aórtica tipo B, que tem complicação, ou seja, tem má perfusão de órgãos, tem ruptura contida, né? Ou ruptura livre, a mortalidade desse paciente vai aumentar exponencialmente, né? Até o segundo dia em 20%, ou seja, dobra a mortalidade, e aos 30 dias você tem 2,5 vezes a mortalidade inicial esperada para uma dissecção que não tivesse complicação, né? Quando eu falo de má perfusão, é porque, de alguma forma, e eu vou mostrar quais são à frente, os órgãos que seriam supridos pelos ramos da aorta passam a ter esse suprimento comprometido, né? Isso pode acontecer por três grandes mecanismos, né? A compressão estática, que é aquela quando eu vou ter uma dissecção que se prolonga para o ramo e você trombosa essa falsa luz e diminui a luz verdadeira, né? A compressão dinâmica, que é aquela onde o falsa luz, esse hematoma, começa a comprimir a luz verdadeira ao ponto de comprometer a perfusão dos meus ramos da horta. E isso pode na verdade, acontecer as duas formas, né? Que é a estática dinâmica. Você tem uma compressão dinâmica do próprio hematoma e esse baixo fluxo que se faz causa uma trombose desse ramo e com isso você tem uma má perfusão do órgão que seria suprido por esse ramo em questão, né? Isso quando acontece nos vasos da base, a gente vai ter apresentação com AVC, né? Quando acontece com a coronária, vai ter apresentação
como infarto, e a gente vai ver outras apresentações um pouquinho mais à frente. Mas como eu falei com vocês, as síndromes aórticas agudas são um balaio de gato de diagnóstico juntos, né? Então, a gente tem outra apresentação dela, que é o hematoma intramural. Qual a diferença? Eu não tenho uma lesão aqui da minha íntima. Eu tenho um hematoma, mas eu não vejo uma porta de entrada desse hematoma, tá? Então, esse é o hematoma intramural. Como é que ele acontece? Normalmente por sangramento daqueles vasa vasorum que eu falei lá atrás, né? Os vasos que estão lá na camada adventícia, você tem uma ruptura desse vaso para dentro da média e você forma um hematoma no exterior da aorta e que você não tem comunicação com a luz verdadeira. Então, você vai ver justamente essa imagem na tomografia e você, quando vai ver, você não acha uma lesão na íntima, um flapping, né, que justifique esse hematoma, né? Das síndromes aórticas agudas, 5 a 25% são compostas por hematomas intramural, né? Na literatura asiática, isso é maior, tá? E a gente tem uma história clínica variável desses hematomas intramurais, né? 10% vão se resolver espontaneamente, enquanto 16 a 47% vão evoluir para uma dissecção, ou seja, você vai aumentando a pressão ali dentro daquele hematoma até que você tem uma ruptura da camada íntima e você faz uma reentrada e tornando uma dissecção verdadeira, né? Por último, a gente tem a úlcera aterosclerótica penetrante ou a úlcera penetrante aterosclerótica, né? Que, na verdade, é uma placa de aterosclerose, né, que erodiu, rompeu e, com isso, fez com que houvesse a comunicação da minha luz verdadeira com a luz falsa, né? Elas são mais comuns na aorta torácica descendente média e distal, são menos comuns no arco e na aorta abdominal e são raras na aorta ascendente, tá? É desconhecido a incidência real delas, mas a estimativa é que seja entre 2 a 7% das síndromes aórticas agudas. O que a gente sabe bem é que é uma doença do idoso, né? Então, habitualmente vai acontecer com mais de 70 anos e classicamente naqueles pacientes que são vasculopatas graves, aqueles pacientes que têm uma doença aterosclerótica difusa, com doença carotídea, com doença arterial periférica, doença coronariana, né? E, naturalmente, quando eu combino essas coisas com uma idade superior a 70 anos, a gente imagina que seja um quadro que tem uma mortalidade maior, né? É comum a gente encontrar nesses pacientes hipertensão, doença pulmonar obstrutiva crônica, tabagismo e insuficiência renal, sobretudo tabagismo. E o risco de ruptura é extremamente alto nessa apresentação. Em até 40% desses pacientes, a gente vai encontrar ruptura, que é a complicação mais temida por ter a mortalidade mais alta. Na verdade, ser basicamente a maior causa de mortalidade nesses pacientes, tá? Beleza, uma vez que a gente já entendeu quais são os subtipos que existem e tal, quando é que eu suspeito desse diagnóstico, né? Bom, a gente tem a descrição clínica clássica, que é aquela dor lacinante, rasgando, enfacada, que o paciente diz que está rasgando o peito, que é a pior dor que ele já teve. Isso tudo é real, mas isso tudo, às vezes, você encontra também em outras patologias que levam à dor torácica. E a grande dificuldade que a gente tem e a grande medo que se tem é a gente confundir uma síndrome aórtica aguda com uma síndrome coronariana aguda. Pensa comigo. O que eu faço para a síndrome coronariana aguda? É o kit me sangra, né? AS, um segundo antiplaquetário, clopidogrel, ticagrelor ou prasugrel, e enoxaparina, ou heparina não fracionada. É o clássico kit me sangra, né? E aí você imagina que eu tenho na síndrome aórtica aguda um hematoma em formação que tem uma parede frágil e que, se trombosar, isso resolve inicialmente, diminui o meu risco de progressão. Eu vou lá e tiro a única chance do meu sistema endógeno
de coagulação, ir lá e trombosar aquele diabo daquela falsa luz e reduzir o dano que pode ocorrer por essa dissecção aórtica, né? Então, confundir dissecção aórtica com síndrome aórtica aguda, com síndrome aórtica aguda com uma síndrome coronariana aguda, é algo temido e tem que ser temido mesmo, né? Quando a gente fala de síndrome aórtica aguda, a grande dica do exame físico, da clínica desse paciente é o início súbito e na máxima intensidade dos sintomas, tá? Normalmente, uma síndrome coronariana começa a dor de maneira insidiosa, uma dor menor e que vai atingindo seu ápice ao longo do tempo. Na síndrome aórtica aguda, os pacientes muito frequentemente descrevem para você que do nada começou uma pior dor que ele teve na vida. Ou seja, ela já inicia na intensidade máxima dos seus sintomas, tá? Então, isso é extremamente importante, tá? No exame físico, a gente vai ter aqueles achados clássicos, mas que não acontecem com frequência, que é a diferença de pulso entre os membros superiores, né? Ensejando que você tem o membro superior esquerdo habitualmente, né? Com a subclave esquerda saindo da falsa luz, e com isso você tem uma perfusão pior e um pulso pior. Diferença de pressão entre os membros, né? Sopro de insuficiência aórtica aguda, que é o pior sopro para você ouvir. Quem não é cardiologista tem uma dificuldade grande, quem é cardiologista também tem, mas muitos deles fazem que não tem. É o sopro mais difícil que tem para ouvir, né? E como é uma insuficiência aórtica aguda, você não vai ter aqueles sinais clássicos de insuficiência aórtica grave que para te ajudar, né? Então, habitualmente, quando a gente tem insuficiência aórtica aguda, a gente vai suspeitar disso pela rápida deteriorização do quadro clínico desse paciente, né? Então, o exame físico, ele é pobre, então a história clínica e a caracterização da dor vai ser o que mais vai dar dica para vocês. E, novamente, aquilo que a gente fala lá na aula de dor torácica, né? O grande desafio do ensino de tratar paciente desse tipo nos pronto-socorro é você caracterizar o tipo de dor que você está vendo, né? Aqui a gente tem algumas características de o que eu posso encontrar na apresentação e no exame físico, e todos eles vão acontecer por conta de má perfusão de alguma coisa, né? Então, lá, a pressão assimétrica, uma diferença maior do que 20 milímetros de mercúrio entre os membros, né? Isquemia mesentérica, ou sangramento gastrointestinal por má perfusão do tronco celíaco ou das mesentéricas, né? Disfagia pode acontecer porque você tem um hematoma comprimindo ali o esôfago, né? Dispneia por compressão brônquica, hemoptise, que você pode ter ruptura vascular no parênquima do pulmão, roquidão por conta de compressão do nervo laríngeo recorrente, síndrome de Horner, ou seja, vai ter uma série de apresentações que você vai ter, e todas elas relacionadas ou ao aumento do diâmetro da aorta com compressão, né? Ou por má perfusão de algum órgão que tenha o seu tronco vascular incluído na falsa luz e, com isso, a sua perfusão prejudicada. Esses aqui que eu vou passar para vocês são 2 scores de risco que podem ajudar vocês no momento de dúvida, né? É o ADDRS, que é esse, né? Que você vai ver as condições de alto risco, relacionadas à dor que o paciente tem e relacionadas aos exames, ao exame físico do paciente, né? E aí, se você vai dar 1 ponto para cada categoria, para cada característica dessa que você tiver, né? Então, se eu tenho lá síndrome de Marfan, essa condição de risco dele, já eu marco 1. É um Marfan que teve uma dor abrupta, severa no tórax que radiou para as costas, mais 1 ponto, né? E se ele ainda tem, além disso, diferença de pulso, sinal neurológico focal, sopro aórtico, ou seja, características do exame físico, ele vai ter mais 1 ponto, seria 3. Então, esse score vai variar de 0 a 3, né? 1 ponto nele vai indicar um risco moderado e 2 a 3 pontos, né, vai indicar um alto risco, né? Então, com isso, você consegue tentar tornar um pouco mais objetivo o diagnóstico. Particularmente, eu gosto mais desse daqui, que é o AORAS, né?
que é um score de probabilidade pré-teste, né? Aonde você vê cada uma dessas condições e pontua de acordo com essa tabela aqui ao lado direito, né? Aortas com 0 e 1 ponto indicam uma baixa probabilidade de dissecção aórtica, tá? Quando você tem mais do que 2 pontos, isso aumenta, é uma probabilidade alta. E aí te direciona se você segue em frente ou não em investigação, se você pensa realmente nisso como seu diagnóstico. Eu, particularmente, gosto muito desses scores porque eles tiram um pouco da subjetividade da análise do paciente, né? O raio-x de tórax, ele é pouco útil, tá? Tem alguns sinais que a gente pode ver, mas na maioria das vezes ele não vai ser útil para o diagnóstico da gente, tá? O grande lance que a gente pode ter no nosso raio-x de tórax é você ver diagnósticos diferenciais de dor torácica, como pneumotórax espontâneo, como pneumonia, como fratura de costela, e você conseguir, com isso, tirar da sua lista de diagnósticos a dissecção aórtica. Naturalmente, a gente tem alguns sinais de dissecção que a gente pode ver no nosso raio-x. O mais clássico de todos é aquele alargamento do mediastino que a gente aprende lá para as provas de residência sempre, né? Você ter a disjunção do nó aórtico, né? O sinal do cálcio, que também é super clássico em provas de residência, que eu vou mostrar depois uma foto para vocês. A dupla densidade da aorta, você mostrar dois contornos ali da aorta, imaginando que você possa ter um contorno que é ali a luz verdadeira e o contorno que é a luz falsa. Isso é bastante difícil de ver, né? E bastante difícil de bater martelo com isso. E os sintomas compressivos, né? O desvio da traqueia para a direita ou do tubo nasogástrico também para a direita, né? Aqui a gente tem um baita do alongamento do mediastino, onde a gente consegue, inclusive, perceber aqui a aorta fazendo a curva aqui. Talvez aqui tivesse um duplo contorno, né? Uma densidade mais diferente dessa daqui, né? Que a gente pudesse inferir a possibilidade de dissecção. Mas é muito inespecífico, não é o exame que vai ajudar a gente, né? Sinal do cálcio, a gente tem um cálcio no meio da luz da aorta, com mais de 5 milímetros de diferença para a borda dela, denotando que aqui talvez seja a minha íntima, né? Aonde eu tenho calcificação, formação de placa aterosclerótica com cálcio, e isso daqui seja um hematoma, afastando ali a adventícia da íntima, tá? Mas muito inespecíficos. Inespecíficos também são os biomarcadores, mas tem uma dica boa aqui, tá? A gente não tem nenhum biomarcador que seja claramente diagnóstico para dissecção, mas a gente tem um marcador que sobe agudamente em várias doenças agudas, inclusive na síndrome aórtica aguda. Ele sobe em tanta coisa que ele é altamente inespecífico para quase tudo, né? Que é o dedímero. Só que ele é muito sensível, né? Então, é muito pouco provável que você tenha uma catástrofe aórtica como essa que a gente está falando com dedímero menor do que 500, com dedímero normal, tá? Então, talvez, se eu pego um daqueles scores clínicos que a gente falou lá atrás, como ADDRS ou aortas, né? E somo a um biomarcador como o dedímero, eu começo a ter uma facilidade maior aí de excluir esse diagnóstico de dissecção aórtica, tá? Mas a gente sabe quem é a grande estrela no diagnóstico da dissecção aórtica. É a tomografia, a angiotomografia de aorta, né? É razoável em casos onde eu não posso fazer uma angiotomografia de aorta seja lá por instabilidade clínica do paciente, e aí o eco transesofágico à beira-leito vai ser um grande aliado, ou por alergia ao iodo gestante, fazer a, a, a ressonância, mas aí é muito mais difícil você conseguir isso, porque é um exame mais demorado, um exame mais difícil de você, num paciente com uma patologia aguda, assim, você utilizar, mas é aceitável. A grande estrela vai ser a angiotomografia de aorta, como é de conhecimento de todos, né? A angiotomo, ela vai me dar o diagnóstico, ela vai me dar o diagnóstico diferencial, ela consegue me mostrar outras patologias que poderiam simular a dor torácica, ela consegue determinar qual é a característica da lesão, se é hematoma intramural, se é uma dissecção clássica, se é uma úlcera penetrante,
o local de início, a extensão dessa dissecção, o acometimento dos outros órgãos, ou seja, quais são os troncos vasculares que estão saindo da falsa luz, pressupondo a possibilidade de má perfusão, e ainda me dá o planejamento cirúrgico e intervencionista do tratamento dessa síndrome aórtica aguda. Então, a angiotomografia é o nosso exame de escolha, né? Em relação ao tratamento, talvez esse slide aqui seja o slide mais importante da aula para todo mundo que está aqui, que é a maioria de clínicos, prontos, intensivistas e socorristas, né? O mais importante que a gente tem que fazer para esse paciente, quando a gente suspeita de dissecção aórtica, dá esse diagnóstico de dissecção aórtica aguda, é o que a gente chama de terapia anti-impulso, que é o controle estrito da pressão, objetivando uma pressão sistólica menor do que 120 milímetros de mercúrio, ou menor ainda, desde que eu preserve a perfusão dos órgãos e uma frequência cardíaca entre 60 e 80, se possível, mais para 60 ou até um pouquinho abaixo, caso tolerável nesses pacientes. Tá? E como que eu vou fazer isso? Inicialmente, sempre com beta-bloqueio e depois vasodilatador. Quando eu tenho vasodilatador, quando eu faço vasodilatador antes do beta-bloqueador, eu posso induzir uma taquicardia reflexa, piorando o quadro do paciente. Então, sempre preciso beta-bloquear o paciente antes. Por isso que o labetalol, por exemplo, que é uma droga que é beta-bloqueador e vasodilatador, é a droga de escolha, mas a gente não tem disponível no Brasil, né? Então, a gente vai fazer uso do que a gente tem aqui normalmente, que é o metoprolol venoso, né, que pode ser feito de 5 em 5 até 15 miligramas, né? E posteriormente ao beta-bloqueio, aí sim, você usar vasodilatadores, né? Se a gente olha o guideline, o Nipride é uma das últimas opções, mas é o que a gente tem aqui no Brasil, então a gente vai usar. E não adianta a gente pensar em fazer tridil, porque eu preciso de uma potência de vasodilatação muito grande que o tridil não vai ser capaz de entregar pela sua limitada dilatação da arterial, diferente do nipride, né? Tem que tomar cuidado que tem alguns pacientes que têm contraindicação a beta-bloqueador, né? Então, aqueles pacientes com DPOC grave ou pacientes com ciência aórtica aguda pela dissecção, né? Pacientes com bloqueios cardíacos já ou bradicardias, né? Então, em alguns casos, a gente vai poder usar bloqueador de canal de cálcio. Em outros, eles vão incorrer o mesmo risco, né? Então, usar verapamil e diltiazem, por exemplo, no paciente que tem bloqueios, também vai ser tão ruim quanto, e aí não tem jeito. Eu vou ter que usar lá o vasodilatador, até porque se eu tenho um bloqueio, eu pressuponho que esse paciente não vai taquicardizar, né? É... O, o uso de vasodilatadores, como eu falei, é classe 1, mas sempre após o beta-bloqueio, né? Fundamental é o controle da dor desse paciente, tá? A dor é um perpetuador da hipertensão, como todo mundo sabe. Então, se eu tenho dor, eu vou ter uma liberação de adrenalina, uma vasoconstrição, uma hipertensão que vai retroalimentar essa dissecção aórtica. Então, o controle estrito da dor é importante dentro da dissecção aórtica aguda, tá? E a longo prazo, esses pacientes, depois de resolvido, na alta médica, esses pacientes todos se beneficiam do controle importante da pressão, controle intensivo da pressão, incluindo nesse controle beta-bloqueadores, de preferência IECA, e na impossibilidade de usar IECA, bloqueadores do receptor de angiotensina, né? Na dissecção aórtica tipo A, né, a gente tem um alto risco de mortalidade, como a gente falou, por conta das complicações que ela causa, né, mais frequentemente. Então, ruptura com tamponamento cardíaco, insuficiência aórtica aguda, com insuficiência cardíaca aguda e choque, né? Secção do ósseo de coronária, causando infarto concomitante e má perfusão de órgãos, como cérebro, intestino, enfim. Todas essas complicações, elas podem ser fatais, tá? Sendo assim, uma dissecção aórtica aguda, tipo A, ela precisa ser corrigida o quanto antes. Então, é classe 1, nível B de evidência científica. No momento em que você suspeita e confirma essa secção aórtica aguda do tipo A, que esse paciente tem avaliação da cirurgia cardíaca e, de preferência, uma cirurgia
cardíaca o quanto antes, para que você justamente previna essas complicações que são ameaçadoras de vida, tá? Quando você tem um paciente com dissecção aguda tipo A, que está estável o suficiente para que você transfira ele para centros é, de mais alto volume em aorta, né? Isso é razoável. Não é a nossa realidade aqui, né? Esse paciente vai se apresentar dentro do nosso pronto-socorro e vai ser tratado dentro dos nossos recursos próprios. Mas em centros onde a gente tem centros que não têm expertise em tratar a aorta e o que tem expertise é preferível você transferir caso o paciente esteja estável para tal, né? Nos pacientes que não têm AVC hemorrágico, que têm um AVC isquêmico, não se deve deixar de tratar cirurgicamente esse aneurisma, essa dissecção, porque você tratar isso reduz mortalidade e morbidade nesse paciente, tá? Os fatores de risco que a gente sabe que aumentam a mortalidade, como eu já falei, estou repetindo porque é importante perceber isso, é o choque, tamponamento, má perfusão neurológica visceral, isquemia miocárdica perioperatória, né? Nos pacientes que tiverem na sua apresentação isquemia mesentérica, renal ou de extremidade inferior, é recomendado que você proceda imediatamente com o reparo dessa aorta ascendente para que você interrompa esse ciclo vicioso que vai se criar pela má perfusão desses órgãos. Você não vai ter só a complicação ameaçadora de vida, que é a dissecção aórtica. Você vai ter dissecção aórtica com isquemia enteromesentérica. Você vai ter dissecção aórtica com AVC. Então, é preciso que a gente interrompa esse processo o quanto antes, tá? As evidências clínicas de má perfusão, né, elas são bastante claras, né, do ponto de vista cardíaco, é você ter alteração eletrocardiográfica, né, aumento de troponina, disfunção miocárdica aguda ali, não é com disfunção segmentar. Do ponto de vista de sistema nervoso central, sinais e sintomas de AVC, coma ou alteração do estado mental. Quando eu tenho acometimento da artéria radial magna, artéria de Adamkiewicz, né? Paraplegia, mesentérica, eu vou ter dor abdominal, acidose lática importante, aumento das provas de lesão hepática, né? Renal, insuficiência renal aguda ou oligúria, e extremidade, redução dos pulsos, né? Além de dor importante que a gente pode ter com sintomas tanto motores e sensitivos associados, né? Aqui vão umas considerações que são mais da parte da cirurgia. Lisandro, se você quiser fazer qualquer intervenção a qualquer momento, agora é bem-vindo, tá? Mas, basicamente, algumas dicas que dão para a gente aqui, que é, se você tem uma dissecção com a raiz da aorta parcialmente dissecada, mas que você não tem tanto dano valvar, você não precisa trocar a válvula. Você consegue, na maioria das vezes, suspender essa válvula e você fazer a correção poupando a válvula, né? Já quando você tem destruição extensa da raiz da aorta, aneurisma da raiz da aorta, né? Ou destruição valvar, a conduta melhor vai ser colocar um tubo valvado mecânico ou biológico aí, dependendo do que é a característica de base desse paciente, né? Nos pacientes selecionados que estão estáveis, né, você pode tentar preservar essa válvula e tentar fazer a técnica preservando a aorta ascendente, caso não esteja naqueles casos que a gente falou aqui atrás, onde você tem extensa destruição ou aneurisma dessa aorta, dessa válvula aórtica, né? É recomendado que você faça o reparo distal aberto, para você diminuir a chance de ter luz verdadeira, luz falsa que não seja trombosada, né? E nos pacientes que você tem pouca extensão desse flap para o arco aórtico, você tentar um reparo mais conservador do arco aórtico, um reparo do MA. Se não tiver jeito, se você tiver uma linha de secção que se estende ao longo do arco, não vai ter jeito, a gente vai precisar fazer reparos mais complexos do arco aórtico, tá? E isso torna bem mais grave, bem mais difícil, tá? Então, no tipo A, qual é a grande mensagem? Esse paciente é cirúrgico.
esse paciente precisa ser visto pelo cirurgião, você vai como clínico no pronto-socorro e no CTI fazer a terapia anti-impulso, trazer essa pressão dele para baixo de 120, trazer essa frequência cardíaca para próxima de 60, não esquecer de primeiro beta-bloquear para depois vasodilatar, e vai chamar o cirurgião. Quem vai brilhar nessa hora daí para frente é o cirurgião cardíaco. Então, dissecção aguda tipo A tem que envolver a consulta, opinião e atuação do cirurgião cardíaco. Já na dissecção aórtica tipo B, se eu tenho uma dissecção aórtica tipo B não complicada, ou seja, eu não tenho dor intratável, eu não tenho má perfusão de nenhum órgão, eu não tenho evidência de expansão aguda desse aneurisma, eu não tenho ruptura, esse paciente pode ser tratado clinicamente. E o que é tratar clinicamente? A mesma terapia anti-impulso que a gente falou lá atrás. Contudo, se eu tenho ruptura, se eu tenho má perfusão, esse paciente precisa ser avaliado pela cirurgia vascular para poder ser instituído o tratamento intervencionista, tá? Se a anatomia for favorável à cirurgia endovascular, o TEVAR, ele é mais indicado do que a cirurgia aberta, tá? Assim como na dissecção aguda tipo a gente tem o cirurgião cardíaco sendo uma peça central aí do tratamento desse paciente, a vascular vai atuar de maneira bastante importante aqui na dissecção aguda tipo B, complicada. Na ausência de complicações, não. Isso pode ser tratado de maneira clínica, tá? Algumas, aqui a gente tem quais são os sinais que a gente tem de complicação de dissecção aguda tipo B, tá? Alguns pacientes não complicados, e aí com nível de evidência 2B, ou seja, é controverso, não tem exatamente muita literatura de boa qualidade dando suporte a essa evidência, que seriam essas características aqui, mesmo não complicado, a gente poderia indicar a cirurgia ou tratamento endovascular, né? E aí a gente tem características de alto risco de imagem, né, que seria um aumento maior do que o diâmetro aórtico máximo maior do que 40, uma falsa luz medindo mais do que 20 a 22 centímetros, um orifício de entrada maior do que 10 milímetros, ou seja, características que mostram uma lesão, um dano mais extenso ou uma dilatação maior da aorta, poderiam indicar, mesmo no paciente que esteja evoluindo sem complicações claras, o tratamento intervencionista, né? E você tem algumas características clínicas, e essas eu acho mais importante para a gente que está aqui dando aula para o clínico, mostrado que as de imagem, que é o paciente que tem uma hipertensão refratária a despeito de 3 classes ou mais de antihipertensivos sendo usados nas suas doses máximas, ou pacientes que tenham dor refratária persistindo por mais de 12 horas, a despeito de uso tanto de antihipertensivo quanto de analgesia nas suas doses máximas, ou pacientes que são readmitidos por dor em algum momento. Então, essas características clínicas são características que têm que ficar na nossa cabeça, que talvez subverta a regra máxima que a gente decora lá na nossa prova de residência, que é dissecção aguda tipo B, se tiver sem complicação, nada a fazer a não ser controlar a pressão com terapia anti-impulso, né? Os hematomas intramurais, né? Tipo A ou tipo B, complicados, são cirúrgicos, isso é bastante claro, né? Os tipo A devem ser tratados cirurgicamente de maneira rápida, e os não complicados, tipo B, serão tratados com terapia médica. Não muda muito em relação à dissecção aórtica ou hematoma intramural, né? Já a úlcera penetrante, né? Se a gente tem ruptura, obviamente a gente vai precisar reparar isso, né? E nos aneurismas, nas úlceras penetrantes de aorta ascendente que sejam associadas lá ao hematoma intramural, a gente precisa resolver isso de maneira urgente. Lembrando que as úlceras penetrantes não são exatamente comuns na aorta ascendente, né? Se eu tenho uma úlcera penetrante isolada, que é sintomática, com dor persistente, né, que seja uma dor que seja característica da topografia, onde a gente está vendo ali achado radiológico, também eu vou corrigir essa aorta cirurgicamente, tá? Aqui, assim como a gente tem característica de alto risco de imagem lá para dissecção, a gente também tem aqui para úlcera penetrante.
tá? Trauma de aorta, eu vou passar muito rápido, isso não é comum, mas a gente, volta e meia, vai ter aqui trauma na nossa realidade, né? O tratamento, o ideal é que seja num centro de trauma, né? E, basicamente, a gente vai ter a mesma abordagem do clínico, que é a terapia anti-impulso, né? Além da terapia anti-impulso, a gente deve ficar atento que a gente não vai fazer isso caso tenha hipotensão ou choque hipovolêmico, né? Mas aí isso é bem claro para vocês, né? A gente vai ter quatro classificações, né, da lesão traumática de aorta. O tipo 1 é quando você só tem ali a lesão intimal, né? O tipo 2, quando você tem um hematoma intramural. Tipo 3, quando você tem um pseudoaneurisma, ou seja, você tem ruptura dela contida por um hematoma que não compreende todas as camadas da aorta, né? E o tipo 4 é quando você tem uma ruptura livre, né? O tipo 1, ele pode ser seguido clinicamente com imagem, e se não houver complicação, ser tratado clinicamente. O 3 e o 4, se eu não tiver contraindicações proibitivas de cirurgia, ele é cirúrgico, tá? E o tipo 2, né? Eu vou olhar características de imagem para ver se eu vou operar ou não esse paciente. O tipo 2 vai ter uma avaliação do cirurgião que vai ser bastante importante, aí associando a clínica e a imagem desse paciente, tá? E em relação à técnica, o que é melhor, endovascular ou cirurgia aberta? Trauma de aorta torácica, a gente fazer o TAVR, que é o tratamento endovascular, é melhor do que a cirurgia, tá? Do ponto de vista da aorta abdominal, também não muda muita coisa. Se eu tenho tipo 1 e 2 que não tenham má perfusão, tratamento anti-impulso, se tolerar isso por 24 a 48 horas, repetir imagem e avaliar se a gente consegue tratar clinicamente, né? Em pacientes do tipo 4, a gente vai precisar tratar esse paciente, porque isso aí é ameaçador de vida, né? E o tipo 2, a gente vai ter as considerações que vão ter a avaliação mais importante aí do cirurgião vascular junto com vocês, mas eu acho que a gente já entra num território já mais complexo, que eu não vejo sentido a gente estressar aqui, tá? Logicamente, a gente, depois de tratar esse paciente, vai ter que vigiar isso, né? Então, é recomendado que você faça exame de imagem, a tomografia, com 1 mês, 6 meses e 12 meses depois do reparo aórtico, tá? E o mesmo acontece quando a gente está falando de hematoma intramural e de dissecção, tá? Em pacientes que tiveram dissecção hematoma intramural, que foram tratados inicialmente medicamente ou tiveram uma intervenção, mas que não tratou toda a horta e existe doença da horta ainda residual, ou seja, você tinha uma dissecção aórtica aguda tipo A, com aneurisma ali na aorta ascendente, você tratou, mas ainda assim tem um aneurisma de aorta abdominal, é, desculpa, de aorta torácica descendente, com mais de 5,5, você vai em outro tempo cirúrgico tentar corrigir esse paciente também, tá? Naqueles pacientes que têm doença aterosclerótica concomitante, né, principalmente doença coronariana, doença arterial periférica, a gente vai usar no pós-operatório e ad eternum AS para esse paciente, né, e anticoagulação aonde nos momentos em que isso for razoável, né? Nesses pacientes que têm doença aterosclerótica também é indicado o uso de estatinas, né? E pacientes que têm um aumento da espessura da parede da aorta maior do que 4 milímetros, também com um nível de evidência menor, mas também faz sentido a gente usar estatina. É importante a gente orientar esses pacientes que tiveram dissecção aguda corrigida, que não devem fazer exercício isométrico de alta intensidade, então não dá para fazer musculação de alta intensidade nesses pacientes, tá bom? Então, são pacientes que vão ter que ter, não só, né, exercícios que envolvam peso, né, mas também exercícios extenuantes e que possam ter esportes que tenham contato. Esses pacientes não devem ser submetidos a esses esportes, tá? Contudo, a reabilitação cardíaca no pós-operatório é extremamente importante, mas respeitando as condições clínicas desse paciente. E nos pacientes que você teve correção de aorta torácica ou abdominal,
onde você controlou bem a pressão desse paciente, você deve encorajar esse paciente a fazer exercício físico de leve a moderada intensidade, em torno de 30 a 60 minutos por dia, tá? Pelo menos 3 a 4 vezes por semana, tá bom? Então, o paciente está estável, está bem controlada a pressão, não tem contraindicação a exercício, desde que ele seja de leve a moderada intensidade e excluindo esportes de alta intensidade, levantamento de peso com altas cargas e esportes de contato. Basicamente era isso que eu queria passar para vocês, gente. E aí eu deixo aberta a discussão para dúvidas. Eu acho que o Lisandro também trouxe alguns casos interessantes que a gente tem nos nossos recursos próprios que foram tratados com essa patologia que tem uma mortalidade tão alta e a gente tem que ter um grau de suspeição bastante alto, porque ela vai aparecer dentro do nosso pronto-socorro com uma frequência não desprezível. Muito obrigado, boa noite. Lisandro, palavra sua, vou interromper aqui o meu compartilhamento. Wilson, parabéns, muito bom. A gente, com menos de uma hora, cobriu quase tudo aí de aorta. Acho que foi bem claro, assim, o manejo inicial, que é o mais importante, que é o objetivo da aula realmente, a gente controlar a dor, controlar a frequência, controlar a pressão e ter uma avaliação cirúrgica. Acho que isso é o ponto-chave da aula, né? Eu trouxe algumas imagens de alguns casos que talvez até alguns colegas conheçam. A gente tem na sala o Dr. Elias, que também faz a parte de aorta, endovascular, abdominal, e é uma doença que realmente precisa ser multidisciplinar. Tem o clínico no pronto-socorro, o cardiologista na UTI, o cirurgião cardíaco para avaliar a parte da aorta torácica ascendente, tem o cirurgião vascular, que vai avaliar a parte endovascular da aorta torácica, da aorta abdominal. Então, assim, é uma equipe multidisciplinar que precisa estar trabalhando junto. E isso acontece no nosso serviço de maneira natural, e esses casos demonstram isso. Deixa eu compartilhar minha tela para a gente poder discutir essas imagens. Só lembrar, galera, enquanto o Lisandro está compartilhando a tela, para a gente fazer a avaliação da aula aí, que tem o link no chat para poder ser feito, tá? É bastante importante para a gente do Centro de Estudos, sobretudo quando sou eu dando aula, porque se eu tiver algum puxão de orelha, eu quero que vocês deem mesmo para que a gente possa melhorar, tá? Vai fundo, Lisandro. Perfeito. Depois do centro de estudos com a aula de como fazer apresentações, eu vou precisar me inscrever já. Eu sou o primeiro inscrito, hein? Essa eu fiz rapidamente, vocês me perdoem, não é tão bonito igual a do Wilson, mas já dá para a gente discutir. Essa imagem é de uma tomografia, uma reconstrução de tomografia de uma senhora de 77 anos que foi atendida no nosso hospital. É uma senhora de 77 anos com um Alzheimer e que resolveu andar de motocicleta, né? Então ela, obviamente, caiu de motocicleta, ela e a filha, e chegou no pronto-socorro com a dor torácica, e esses pacientes têm o mecanismo de trauma é o ponto mais importante da história. Ela caiu de moto, ela teve uma desaceleração súbita, é uma senhora idosa, então a gente só vai diagnosticar se a gente pensar. Aqui na tomografia, espero que vocês vejam o meu cursor, a gente vê realmente essa ruptura numa posição bem típica, que é perto do ligamento arterioso, que é logo depois da emergência da subclave esquerda, e realmente Lisandro, operar esse doente aberto oferecer um tratamento subótimo para ela, um tratamento pior. O tratamento indicado realmente é o TEVAR, que é a endoprótese aórtica, que foi feito no nosso serviço. O doutor Elias participou do caso e o resultado final foi muito bom. Aqui a gente consegue ver realmente a aorta recoberta com stent e resolvido o problema. O paciente foi para casa na sequência, acho que em 2 ou 3 dias, porque ela ainda tinha outras fraturas de mão, alguma coisa assim, tinha outros tratamentos. E essa paciente, logicamente, não, como o doutor Wilson falou, no acompanhamento não pode fazer atividade física extenuante, evitar impacto, esse segmento todo que o doutor Wilson acabou de falar. Um segundo caso, uma paciente que ela tinha 80 anos e ela já tinha uma indicação de cirurgia de aorta torácica por um aneurisma, que ela recusou porque ela precisava tomar conta de uma irmã que era acamada, né?
Pois bem, ela tinha essa indicação já há alguns anos e chegou com uma dor súbita no pronto-socorro. A gente já tinha essa história de um aneurisma. E na tomografia, a gente vê realmente um aumento do diâmetro da aorta ascendente, um aumento do diâmetro da aorta torácica. A aorta ascendente é grande, com 7 centímetros de aorta ascendente, e uma aorta, um arco de 6,5, ou seja, o aneurisma de aorta ascendente, torácica, desculpa, a aorta ascendente, arco e torácica inicial. E aqui na imagem do lado, a gente vê realmente que há uma rotura da aorta torácica, então essa paciente estava em risco iminente de vida, né? O laudo da tomografia mostra que ela não tem sinais de dissecção, um hematoma intramural e uma úlcera penetrante de aorta. Na verdade, ela não tem uma úlcera penetrante de aorta, como o Dr. Wilson falou. A úlcera realmente localiza-se habitualmente na aorta torácica, que é o caso, mas ela não parece ter relação com aterosclerose nesse caso dessa paciente. A gente não vê as calcificações, então, na verdade, aqui é uma ruptura. E a única coisa que impediu essa senhora de morrer subitamente foi realmente essa parte da adventícia muito discreta que conteu esse rompimento e por isso ela sobreviveu e ela foi submetida a uma cirurgia aberta. Por que a gente não coloca endovascular? Primeiro que os diâmetros são impeditivos, a gente não tem próteses desse tamanho. E segundo que a gente precisa fazer um procedimento endovascular complexo que envolve todo o arco aórtico, né? A aorta ascendente. Então, esse paciente é um paciente cirúrgico aberto. Esse aqui é um vídeo da cirurgia, o tamanho da aorta ascendente dela, a gente não consegue ver nessa imagem. A gente não consegue ver nessa imagem, nessa, nessa imagem, a gente não consegue ver a ruptura, a gente só consegue ver o tamanho da aorta ascendente, que é realmente muito grande. E a cirurgia proposta foi trocar a aorta ascendente, manter os vasos da base, trocar o arco aórtico todo e colocar um stent na aorta descendente. Esse stent aqui chama Evita Open, tem um stent, uma saia e um tubo de Dacron, tudo junto, e o resultado final fica bem parecido com isso aqui. E foi o que a gente fez para essa senhora. O resultado final, a gente consegue ver já a aorta ascendente. Eu consegui, como o Wilson falou, consegui preservar a válvula aórtica, eu não precisei trocar essa válvula. E, e o resultado final foi esse aqui. A diferença da tomografia anterior é nítida. Esse aqui é um corte coronal. A gente vê o stent bem colocado na aorta descendente, o arco aórtico já substituído pela prótese, e aqui o começo da aorta nativa. Então, essa paciente teve um pós-operatório arrastado, mas o resultado final foi bom. Essa paciente teve alta e acompanha com a gente até hoje e deixou o serviço muito feliz e muito orgulhoso até hoje. Tá? Vamos, doutor Wilson, acho que abrir para perguntas aí dos comentários e quem quiser falar e acrescentar. Doutor Elias, alguma, algum comentário, algum caso que você queira compartilhar? Tá me ouvindo? Fala, Elias. Ouvindo alto e claro. Isso. Me desculpe que eu saí aqui, meu sinal tá muito ruim, viu, gente? Então eu tive dificuldades aqui. Ô, Wilson, quando você comentou a respeito aí dessas dissecções do tipo B, né? A gente tem dois caminhos a seguir. Ou você trata clinicamente ou você trata cirurgicamente, não é isso? E hoje existem alguns trabalhos comentando o seguinte: os pacientes, quando você trata eles clinicamente ou cirurgicamente, o resultado do tratamento ele é equivalente, independente da gravidade, nos primeiros 4 anos. A partir do quarto ano, existe uma superioridade do tratamento endovascular sobre o tratamento clínico. Por quê? Porque boa parte desses pacientes que foram tratados clinicamente, eles podem evoluir para aneurisma, para uma dilatação. Então, hoje, por isso que a gente tem uma tendência maior nas dissecções do tipo B,
de uma maneira geral, não tratar só com muita complicação. Você trata porque em 4 anos você vai ter um paciente com uma qualidade de vida pior para você abordar. O paciente já está mais idoso, o paciente já tem outras comorbidades, né? Então, há uma tendência hoje da gente tratar as dissecções de aorta do tipo B, independente da gravidade, já com o tratamento endovascular. Só para acrescentar isso. Não, perfeito. Essa apresentação é feita baseada no guideline de 2022. Lá para cá a gente já teve outras coisas, mas ela mesmo faz a menção de que existem algumas dissecções aórticas do tipo B que têm sinais de complicação, que não têm sinais de complicação, mas que têm algumas características clínicas e radiográficas, né, de imagem, que indicam que, ainda que seja não complicada, que você trate endovascular. Então, ela já faz menção a isso. De lá para cá saíram realmente trabalhos, mas eu tentei trazer um guideline para poder ser uma coisa mais estabelecida. Mas essa discussão é uma discussão em alto nível, né? Quando vai chegar lá no cirurgião vascular, no cirurgião cardíaco, no intensivista, entendeu? E eu acho que é super pertinente seu comentário, concordo. A aula foi ótima, eu acho que é irretocável, muito boa, entendeu? Você Obrigado, abordou Elias. Obrigado. bem o tema e eu gostei muito. Difícil é Esse falar nesse detalhe tempo. só para poder acrescentar aí para vocês. Não, obrigado. Acho que foi sensacional o seu comentário. Difícil de falar isso tudo é falar isso tudo em menos de 1 hora. Isso é que é brabo. Só complementando o Elias, assim, o tratamento tem que ser realmente individualizado. Assim, esse paciente do tipo B, ele só vai se beneficiar a longo prazo de uma intervenção aguda. Então, a gente tem que avaliar, esse paciente vai sobreviver, ele vai se beneficiar? É um paciente mais jovem, um paciente mais idoso? Então, às vezes, com a mesma topografia de lesões, a gente vai levar o paciente para tratamentos diferentes. A gente vai tentar individualizar isso, assim. Um paciente de 89 anos, talvez a gente não queira abordar, mas se ela tiver 60, a gente espera que ele tenha uma sobrevida até lá, então a gente vai abordar. E muitas vezes a gente trata inicialmente clinicamente e eletivamente a gente vai intervir nesse paciente, que eu acho que é isso que o Elias está comentando. Perfeito. Queria comentar também, o João comentou aqui no chat, para lembrar que de fazer a tomografia sem contraste para ver o hematoma intramural. Isso é importante, assim, a avaliação do radiologista. Muitas vezes o colega no pronto-socorro vai pedir uma angiotomo de tórax, né? E aí o radiologista vai olhar e ele imediatamente já, olha, tem uma dissecção aqui, eu vou estender esse exame. O radiologista já faz uma angiotomo de tórax, abdômen e pelve, que aí a gente consegue fazer o planejamento cirúrgico total e o pré-contraste para avaliar também o hematoma intramural com a dissecção atípica. Antigamente tinha-se uma tendência a se achar que o hematoma intramural era uma doença mais benigna. Hoje em dia a gente sabe que não, é basicamente uma dissecção igual ao tratamento, a gente chama até de dissecção atípica. Então, os hematomas intramurais são vistos como lesões precursoras. Então, assim, é importante realmente a avaliação do radiologista e a contribuição dele na hora do exame. Fantástico. Acho que a gente tem que ter em mente que o exame ideal de aorta é a aorta inteira, fase não contrastada, fase contrastada, né? A aorta é um órgão e, como tal, tem que ser visto de uma maneira global. Fantástico. Sobre o que da individualização, eu acho que a gente está num estágio da medicina que não dá para aceitar condutas one size fits all, né? Não dá. A gente está caminhando para medicina de precisão, a gente está caminhando para falar de medicina genômica, e a gente ter uma visão dicotômica em medicina, ou isso ou aquilo, realmente não cabe. Eu costumo dizer para os alunos de medicina que, se eu tenho uma conduta que é para todo mundo, eu estou errando em alguém, porque as pessoas não são iguais, né? Se é para todo mundo ou não é para todo mundo, tem alguém nesse intervalo aí que está sendo maltratado. Então, acho fantástico os comentários, super pertinentes. Mais alguma pergunta, algum comentário? Alguém gostaria de se manifestar? Bira, o link está mais acima no chat. Um pouquinho mais acima no chat. A casa do cooperado que mandou. Ah, ela postou de novo. Agora, novamente, aí o link. Lisandro, acho que a gente pode, né, encerrar.
tendo em vista que não há mais perguntas. Obrigado, Rafael. Perfeito, obrigado. Wilson, parabéns mais uma vez, foi ótima a participação de todos. E precisa também fazer o questionário sobre a avaliação da aula aqui no chat, e o caso do Cooperado disponibilizou para todos nós. Obrigado, boa noite. Lembrando que essa aula fica gravada, tá, no Portal do Conhecimento, e ela é da remuneração por performance da Alcon inicialmente. Não sei se de outros setores também. Então, acho que é isso. Boa noite, galera. Obrigado, Lisandro. Obrigado, Boa Elias, noite, Abraço. Elias, Muito pela boa aula. contribuição. Obrigado, Elias. Obrigado a todos. Uma boa noite para todos.